Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinário, na continuidade, né, nosso terceiro webinário de 2025. É um prazer enorme ter vocês aqui. Meu nome é Rosiane Miranda e hoje nós estamos reunidos em nome da Associação Dor de Brasil para conversarmos sobre o olhar da saúde pública no consumo de sódio do brasileiro. E nosso objetivo aqui hoje é criar um espaço de troca, de reflexão e aprendizado. Então, para isso, nós contamos com a presença de convidados especiais que vão compartilhar conosco seus conhecimentos, né, e suas experiências. Hoje a gente tem a doutora Alice Tavares da Silva Gomes, da USP. Quero agradecer a presença da doutora Alicia. Vou fazer uma breve apresentação, né? Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública, da USP. Ela é bolsista FAPESP, com um período sanduíche em Ontário, no Canadá, Ontario Tech University, no Canadá. Ela é bacharel em nutrição também pela USP, com um período sanduíche em Newcastle University, no Reino Unido, e foi bolsista CNPq. Ela também fez iniciação científica na USP, como bolsista BIBIC CNPq, e ela vem contribuindo com pesquisas nacionais e internacionais na sua área de interesse, que é consumo de sal, sódio, ambiente alimentar e políticas públicas de alimentação e nutrição. Alice, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, nós ficamos muito honrados com a sua presença hoje. Bom, muito obrigada de novo pelo convite, espero poder corresponder à expectativa, né, do tema que me foi incumbido, né, falar um pouco sobre o consumo de sódio, mas trazendo a perspectiva na qual eu venho, né, tendo toda a minha formação acadêmica, que é dentro da saúde pública, né. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Eu não vou mais conseguir ver vocês aqui do Meet, então, qualquer coisa, vocês me avisam se der algum problema na apresentação, por favor. Ok. Vamos lá. Então, falando rapidamente sobre o que eu gostaria de cumprir hoje, né, o cronograma, mostrar por que o consumo excessivo de sódio é um problema de saúde pública, qual é o consumo aqui no Brasil e quais são as fontes dietéticas mais relevantes, as recomendações internacionais, o que a gente está fazendo aqui de política pública para conseguir melhorar a situação, como que a gente pode avançar, e aí, como a doutora Rosiane falou, já temos um momento de dúvidas no final. Então, por que o consumo excessivo de sódio é um problema de saúde pública? Acho que a informação mais relevante é que o consumo de sódio está contribuindo com muitas mortes ao redor do mundo, e depois a gente vai detalhar um pouco aqui no Brasil. Então, o grupo de estudo do Global Burden of Disease fez aí um levantamento de fatores dietéticos que estavam associados à ocorrência de doenças, e uma dieta rica em sódio foi responsável, no ano de 2017, por 3 milhões de mortes ao redor do mundo, mais 70 milhões de anos ajustados por incapacidade, né, os deles, e principalmente essa relação da dieta rica em sódio com a ocorrência de doenças cardiovasculares, que hoje a gente sabe que há uma relação dose-resposta entre o consumo de sal e o controle da pressão arterial. Então, aqui tem uma publicação um pouco antiga, mas eu acho que ela é bem didática, do professor Capuccio, né, que ele trata alguns efeitos, né, negativos relacionados ao consumo excessivo, e os que têm melhor evidência robusta, né, melhor descrita na literatura, são a pressão arterial, né, a consequência negativa, o aumento da excreção de cálcio e a retenção de líquidos, né. Então, só para recapitular, quem não trabalha com esse tipo de tema, um consumo excessivo de sal, né, a gente pensa que o corpo tem a sua homeostase, a sua necessidade de sódio, que ela precisa mesmo, a gente precisa consumir, mas em determinado momento essa quantidade se torna excessiva, o corpo não precisa, então ele excretaria, esse seria o sistema normal. Só que dependendo do volume de sódio que vem parar nesse sistema circulatório, o rim não consegue, né, ele não consegue mais excretar na quantidade que ele precisaria, então tem um defeito nesse sistema, isso vai levar a um aumento do volume, né, do
volume nos vasos, né? Então, um aumento de pressão, então a hipertensão. A gente tem também essa excreção aumentada de cálcio que vai resvalar na saúde óssea, né, no organismo, e, claro, também outras consequências no tecido renal. Então, basicamente, tem um efeito deletério em diversas funções do corpo, em consumo excessivo. Aí, eu busquei também entender um pouco da área de estudo de vocês, que eu confesso que foi algo que me aventurei um pouco, e não tenho tanta capacidade de julgar os artigos, né? Mas eu achei interessante que também já tem pesquisa tratando um pouco do desenvolvimento intrauterino e nessa expressão de transportadores renais de sódio e como que isso também pode afetar essa capacidade do corpo na excreção desse sódio em excesso, né? Então, outra área interessante, se for de interesse de vocês também, parece bem importante, né? Então, tem várias áreas do conhecimento que estão se debruçando sobre o tema. E o que acontece? É um problema para o organismo e a gente também tem a situação do consumo excessivo no mundo inteiro, né? A Organização Pan-Americana da Saúde reuniu aí dados de diversos países aqui da região das Américas e colocou nesse mapa, que eu também acho bem ilustrativo, bem fácil de compreender, onde a gente tem a região das Américas e os quintis de consumo, né? E aqui nessa linha tracejada tem a recomendação da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, de até 2 gramas de sódio por dia, o que equivale a 5 gramas de sal por dia, né? Então, se a gente vê, todo mundo está tendo uma média de consumo acima da recomendação, e se a gente olhar aqui o Brasil, ele está no 3º quinto de consumo, uma média aqui de 9 gramas de sal por dia, que, como vocês podem perceber, é quase o dobro daquilo que é preconizado. Então, é uma situação presente no mundo inteiro. Se a gente também pensar, então, da consequência, né, do diagnóstico de hipertensão aqui no país, os dados do Vigitel, que é o inquérito telefônico, né, de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, a gente vê aqui na tendência histórica um aumento na prevalência de hipertensão, e isso não é à toa, né, a gente tem diversos fatores, mas um deles, com certeza, é essa manutenção e aumento do consumo de sódio. E se a gente observar também entre sexo, né, homens e mulheres, a gente também tem um aumento aí mais expressivo em homens, mas também sempre tem com a tendência de aumento, né, 0,32 por ano no caso de percentuais, né, por ano no caso de homens. Então, a situação é bem grave, né. Então, se a gente pensar que o consumo excessivo de sódio faz com que tenha uma prevalência, né, contribui com uma prevalência maior de hipertensão, a gente também pensa nos custos que isso gera, né, para o nosso sistema único de saúde, para a nossa sociedade. Então, tem um estudo que eu gosto muito dele, que utilizou aí esse modelo chamado de PRIME, que é um modelo de avaliação comparativa de risco, onde ele pegou o ano de 2017, né, os autores, e pensaram, se no ano de 2017 os brasileiros tivessem um consumo como igual ao recomendado, que é até 2 gramas por dia de sódio, né, como seria, quantas pessoas deixariam de ter morrido, né, por conta dessa carga da dieta rica em sódio. Então, o cálculo que eles chegaram foi de 46 mil mortes, né, por doenças cardiovasculares que poderiam ter sido prevenidas se essa média de consumo tivesse sido aquela preconizada. Então, são muitas vidas em jogo mesmo. E aqui também é um outro estudo que também avaliou os custos diretos e indiretos de doenças cardiovasculares no período de 2017 a 2019, aqui no Brasil, né? Então, eles consideraram como custos diretos, né? Internações, atendimentos, tratamentos, medicamentos, tudo que tem, que envolve, né, o cuidado com esse paciente, e os custos indiretos, como os óbitos prematuros, né? As pessoas que perderam suas vidas prematuramente. Então, no final, eles analisaram 3 fatores dietéticos, então, consumo de sal, consumo de gordura saturada e consumo de gordura trans. E o que mais foi importante aqui foi o consumo de sal, né, a partir dessa fração atribuível na população.
Então, e outra conclusão importante que eles chegaram foram que as mortes resultantes do consumo excessivo de sal geraram um custo aí na proporção de 6,45 bilhões de dólares para a economia aqui no Brasil. Então, é muita coisa. Então, com certeza, é um assunto que toca a área de saúde como um todo. Então, de onde vem esse consumo e quais são as fontes dietéticas aqui no Brasil? Então, sal, quando eu falo sal, eu acho que é importante a gente estabelecer alguns conceitos que eu vou utilizar ao longo da apresentação. Toda vez que eu falar sal, eu estou falando desse sal discricionário, que é aquele que eu coloco na comida, que eu consigo ver, sal de cozinha, que ele é composto aí por aproximadamente 60% cloreto, 40% sódio, e ele representa a principal fonte de sódio na América Latina, aqui no Brasil também, junto com condimentos à base de sal, que são aqueles caldos prontos, temperos prontos, em conjunto com esse sal de cozinha, eles representam aí mais ou menos 70% do aporte de sódio aqui no Brasil. Não é à toa. O sal discricionário, esse que eu falei, que a gente adiciona, ele tem diversas aplicações na alimentação humana. Então, ele ajuda a preservar alimentos, fazer salmouras, a fazer a cura de carnes, que são técnicas milenares de preservação de alimentos, e também na panificação, que são alimentos que estão muito frequentes na alimentação, então, fontes, a torta direita, né, de sódio. Agora, tem uma outra fonte, que é essa... tem uma outra fonte que a gente... Aqui a gente, acho que eu coloquei um pouco mais para frente, mas tem a outra fonte, que é a fonte de sal não discricionária, que é aquela que está escondida, vamos colocar assim, que a gente não percebe até a hora que a gente pega um rótulo de alimento e vira ele para dar uma olhada. Então, até alimentos que têm sabor doce, então refrigerantes diet, né? A maior parte dos adoçantes tem sódio na sua composição, então fica muito mais difícil identificar essas fontes, né? Mas aqui no Brasil, de fato, essa é a principal fonte. Estou falando um pouco de consumo, né? Aqui dados da PNS de 2013, a gente tem esse cálculo de estimativa a partir de uma técnica de urina spot. Então, a melhor forma de fazer a estimativa de consumo de sódio é através da urina, 24 horas, que é essa coleta, né, que os participantes, né, das pesquisas precisam colaborar muito intensamente com essa participação, e isso dificulta muito. Então, geralmente, a gente chama de padrão ouro, mas é muito difícil fazer essa coleta. Então, a gente tem outras alternativas. Então, aqui na PNS era uma urina spot, uma amostra, que daí se faz um cálculo, né, a partir de uma equação validada para a população brasileira para calcular o consumo do dia inteiro, né, nas 24 horas. Mas vamos lá aqui os resultados, né? Então, temos um consumo médio de sal de 9,34 gramas, lembrando que o máximo é 5, né, pela recomendação. A gente tem um consumo maior entre homens, né, 9,63, do que mulheres, 9,8. Porém, acima, os dois, né, bem acima de 5. Quando a gente olha por faixa etária, a faixa etária com maior consumo entre 30 a 44 anos, 9,56, e com menor consumo, os idosos, né, 60 a mais, 9,01. Quero ressaltar que ainda todos muito acima do recomendado. Não foi identificada aí uma diferença significativa para cor de pele e escolaridade, não importou. E nas regiões do Brasil, a gente tem a região norte com menor consumo, 8,78, e a sul e a sudeste como consumidoras maiores aqui. Nessa próxima imagem, é aquela informação das regiões, agora de uma forma diferente, né, na figura. E eu achei ela bem ilustrativa, porque a gente vê que o quartil mais baixo, né, que é aquele que representa o menor consumo, ele foi mais representativo na região norte, aqui, com quase 30%, enquanto que o quartil mais alto, que é aquele de maior consumo, foi mais preponderante na região sudeste, 32%. Então, esse é o panorama nacional. Aí tem outros trabalhos que também buscaram descrever esse consumo por variáveis, né, demográficas e por região aqui no Brasil. Então, aqui é o trabalho da doutora Paula Félix.
também lá da saúde pública, que usou aqui como referência os dados de consumo da POF, né? Já é diferente do aquele da PNS. Mas as informações são, né, os resultados são bem parecidos. Então, a gente tem uma mediana de consumo de sódio bem acima da recomendação, 2.432 miligramas, né? Então, acima de 2 gramas. A região norte também continua sendo com menor ingestão. A região sul, agora, a partir dessa metodologia de estimativa, com maior consumo. Em relação à faixa etária, são dados similares, então os mais jovens são os que mais consomem, de 20 a 29 anos, versus a última faixa etária que ela tem aqui de 50 a 59, né? Também tem essa tendência de diminuição ao longo com o incremento da idade, diminui o consumo. Homens com maior consumo também, quase, né, 2.769 miligramas de sódio, isso é bastante. A gente continua olhando aqui as outras variáveis, então, quem teve, né, renda per capita familiar maior do que um salário mínimo, teve um consumo maior, né, um P significativo. Aqueles que tinham escolaridade acima do ensino médio, também com maior consumo, versus quem não tinha esse nível de escolaridade. E também tinha uma questão aqui, que era quem adicionava sal na mesa, na comida, né? Então, também teve um consumo maior. Então, isso ajuda a entender mais ou menos o perfil aqui do consumo de sódio aqui no Brasil. Tá, acho que eu mudei o slide de lugar, não lembrava. Então, tá aqui, né? Então, a gente está falando lá dos ultraprocessados. E aqui eu fiz questão de colocar um exemplo de uma lista de ingredientes de um refrigerante, onde a gente tem aí 3 ingredientes que continham sódio na sua formulação. Então, é muito difícil identificar esse sódio escondido. Naquele trabalho da Paula também, tem essa tabela que descreveu os principais contribuidores para o consumo de sódio a partir das preparações da POC, e o que é muito alarmante, porque quem trabalha na área sabe que uma das recomendações a gente sempre valoriza a dieta tradicional, a base de arroz, feijão, a salada, a guarnição, a base de legumes, de verduras, né? E esse trabalho, por exemplo, mostrou que o segundo e terceiro contribuidor aí do consumo de sódio no Brasil seriam feijão e arroz branco, né? E aí, isso acende um alerta muito importante para o modo de preparo dessa refeição, dessa preparação caseira, dessa comida consumida fora do domicílio, né? Porque se a gente está falando que a principal fonte de sódio é o sal adicionado e o uso desses condimentos à base de sal, a gente também está falando do uso desse ingrediente e desse condimento ultraprocessado na alimentação em casa, né? Então, é bem preocupante, né? E como primeiro lugar, aí é o grupo de pães, né? Porque o pão realmente é um contribuidor muito relevante para a dieta, principalmente pela sua necessidade de sal, até pela estrutura do pão, precisa ter sal mesmo, né? E pela sua frequência de consumo, né? O brasileiro geralmente consome pelo menos uma unidade por dia. Então, esse trabalho é bem revelador, assim, a importância da gente também trabalhar esse uso do sal de cozinha dentro do domicílio e na manipulação desses alimentos na alimentação coletiva, né, nos restaurantes institucionais. Eu vou trazer um pouco mais esse assunto lá na frente. E aí, pensando assim, se a realidade é que as pessoas estão consumindo muito sal e muito sódio, né, por consequência, a gente espera que elas estejam cientes dessa situação, né? Em O Vigitel, lá de 2013, começou a perguntar para as pessoas, né, se elas percebiam seu consumo, como que elas percebiam seu consumo, né? Nessa tabela a gente tem quem percebia o seu consumo como alto ou muito alto, que é a situação, né? A realidade é essa. A probabilidade do indivíduo estar consumindo muito sódio, muito sal, é muito grande. Então, a gente espera que a pessoa reconheça. E a gente percebe que não, né? Então, 16% aqui das pessoas entrevistadas, lembrando que é uma amostra representativa para as capitais, mais o Distrito Federal, então é representativa para o Brasil, né? 16% apenas reconheciam esse consumo como alto ou muito alto.
esse reconhecimento foi melhor entre homens, né, com 17,9% do que mulheres, 14,3%. E essa tendência de percepção tendeu a diminuir, né? Percebe menos um consumo excessivo à medida que a idade aumenta e à medida que a escolaridade aumenta, essa percepção melhora. Né? Então, a gente percebe aqui no grupo com menos escolaridade, 12,9% percebeu seu consumo como alto ou muito alto, e quem tinha escolaridade com 12 anos ou mais, 19%. Né? Então, vamos ver ao longo do tempo, né? Se a gente espera que essa percepção melhore. Então, a gente tem os dados do Vigitel de 2014. Então, a gente percebeu a mesma tendência, né, da idade, da escolaridade, só que a gente saiu de 16% para 15,6%. E aí, ela continua maior entre homens do que mulheres, só que menor. E aí a gente vai lá e olha para os dados do Vigitel de 2015. E a gente percebe que diminuiu de novo. Então, 14,9% apenas. Então, infelizmente, e a gente para aqui em 2015, porque depois esses dados não estão disponíveis, ou não foi feita a pergunta, assim, eu não entendi direito nos relatórios, mas a questão é que a tendência de percepção desse consumo maior diminuiu ao longo do tempo, né? Então, o trabalho né, de associações como a de vocês, né, de fazer esse movimento de maior conscientização desse consumo de sal é super importante, né? E só para ressaltar, a tendência da idade, dos anos de escolaridade também se manteve, tá? Então, vamos falar assim, como que a gente resolve essa questão? É muito difícil, mas existem recomendações internacionais que tentam guiar as estratégias, né, para alcançar essa redução no consumo de sódio. Então, um breve histórico, né, tem outros trabalhos, né, tem outras linhas do tempo que a gente poderia discutir mais para trás ainda, mas eu acho que um marco importante aqui para a região das Américas foi em 2009, quando a OPAS criou um grupo técnico consultivo para tratar do tema, e aí tinham especialistas de várias áreas, da nutrição, da medicina, da saúde coletiva, até mesmo a participação da indústria para pensar esse sódio naqueles produtos que eu falei que é tão difícil identificar, né, para o consumidor identificar essa fonte. Em 2011 também teve um chamamento do Fórum Econômico Mundial para a questão, para que isso fosse por conta dessa produtividade perdida, né, por essas mortes, por tantas decorrências aí do saldo negativo social que essa situação leva, né, do consumo excessivo e as consequências com a hipertensão. E aí, em 2013, foi o ano da luta contra a hipertensão nas Américas, e aí a gente tem a publicação desse documento, que para o desenvolvimento do meu doutorado foi chave, né, um documento que reúne aí primeiro ele começa com evidências da região, então ele trata desse consumo sendo uma questão para todos os países, praticamente, né, para quem tem dado disponível, mostra que as pessoas estão consumindo muito sódio. Ele traz algumas dicas, né, de como os países poderiam fazer coleta de dados, para fazer programas nacionais que incluam essa pauta, e é um documento super importante. E a partir desse daí, a gente tem também o lançamento em 2016, do pacote Shake, que no inglês fica mais interessante olhar um pouco esse nome, né? Eu vou passar aqui para frente, que ele é um acrônimo, né, para recomendações que seriam o monitoramento. É muito importante ter monitoramento. Até hoje a gente tem país que não tem estimativa de consumo, a gente não sabe, então é importante ter esse investimento, né, para entender como é que está esse consumo, quais são as principais fontes. Depois a gente tem esse H, né, que seria o Hardness Industry, para promover a reformulação de produtos, que esse sódio escondido, muitas vezes ele não precisa ser naquela quantidade que está naquele produto, né? Na tecnologia do alimento, ali na engenharia, não necessariamente ele necessitaria, mas é um ingrediente barato, então a indústria curte colocar bastante, né? Então, ter esse acordo, né? A gente vai tratar um pouco mais para frente, mas ter essa parceria entre interesses da saúde coletiva com a produção de alimentos era importante para ter nesse documento como uma recomendação.
ter a adoção da rotulagem frontal, né, que é a melhor, que hoje em dia a gente tem no Brasil, mas que na época a gente não tinha, né, em vários países aí da região ainda estavam bem atrasados, né, nesse tema, e as restrições de marketing, o processo de educação das pessoas e campanhas de comunicação, de conscientização sobre o tema, sobre as principais fontes, e também, eu acho que o mais inovador que esse documento trouxe foi esse último item aí, a letra E, do environment, que é tratar da relevância desse ambiente alimentar para a promoção de uma alimentação saudável e, consequentemente, uma alimentação com quantidade moderada de sal, né? E aí, dentro desse documento também traz o reforço do compromisso dos países na época, né? Lembrando que isso foi 2016, de uma redução relativa aí de 30% na ingestão de sal das populações, que seria até 2025. Spoiler, não aconteceu, infelizmente. E aí a OMS já atualizou essa expectativa para 2030. Infelizmente, né, a gente não conseguiu. A diminuição relativa de 25% de mortes prematuras por doenças crônicas, evitáveis, né? Também, né, não aconteceu, mas uma coisa está ligada à outra. E como eu disse, é um documento, para mim, né, vem estudando sobre o tema há algum tempo, foi revolucionário na forma de reconhecer esse papel do ambiente na construção das escolhas alimentares, né, e, consequentemente, no consumo de sódio. Aí eu vou falar um pouquinho do tema que eu mais estudei aí nesses últimos anos do doutorado, que é tratar desse monitoramento um pouco além da questão do consumo. Esse, a gente já falou, é super importante saber a estimativa nacional, saber como se dá essa distribuição desse consumo na população, mas também existe um monitoramento de construtos que estão associados a esse consumo. E o que seriam isso, né, para quem também não estava acostumado com a nomenclatura? Construtos são essas variáveis latentes, que são aquelas que a gente não observa diretamente, que a gente precisa descobrir uma maneira de identificar variáveis observáveis, que a gente consiga mensurar, que traduzem esses construtos. Então, no caso da área da saúde, a gente abre mão, né, de teorias do comportamento, que vem também da área de psicologia, que ajudam a traduzir o comportamento, né? O famoso, as pessoas sabem que faz mal consumir ultraprocessado, por que continuam consumindo? Né? Então, são perguntas difíceis, né? Então, a gente precisa fazer esse esforço de entender quais são esses determinantes do comportamento. Aqui eu trago um desses modelos, né, que foi também a base aí de um dos produtos do meu doutorado, que é o modelo de crenças em saúde, que tenta traduzir esses fatores modificáveis e as crenças individuais que vão se dar em ação, que são os comportamentos, né? É só um exemplo aqui, mas entender o quão complexo é essa questão do consumo de sódio. A gente não está falando somente da escolha de colocar um sal na mesa ou não. A gente está falando de hábitos familiares, de construção de símbolos, do significado de carinho que se tem na hora que se faz uma comida com uma quantidade X ou Y de sal. Né? Na América Latina isso é muito forte. A comida ela tem um significado muito profundo na cultura. Então, isso também tem a ver com o consumo de sódio. E aí, só um plug pessoal aqui, na tentativa de tentar identificar aquelas variáveis observáveis, a gente fez um instrumento que buscou descrever, especialmente para a população brasileira, o conhecimento, as percepções e os comportamentos relacionados ao consumo de sal e sódio. Está disponível, né, Open Access, mas esse é um exemplo de um questionário, né, esse é para a população brasileira, tem outros, que buscam responder a essas questões que ainda estão tão difíceis, né, de como ajudar as pessoas, de como ajudar a identificar pontos de intervenção para a redução desse consumo. E esse questionário também foi validado depois para aquele é para a população adulta, e esse, nessa publicação, descreve a adaptação daquele questionário
para uma população mais jovem, né, de adolescentes e jovens adultos. Quem tiver interesse depois, dá uma olhada, por favor. Então, apesar dessa dificuldade que eu estou trazendo, né, de como criar essas estratégias, a OMS também lançou um documento que buscou mostrar para os países quais seriam as medidas com melhor custo-efetividade para que elas priorizem, para que as doenças crônicas tenham uma prevalência menor, tenham uma incidência menor e que não custem tão caro, né? E dentro desse documento a gente tem aí a redução do consumo de sódio como uma delas. Isso é super importante, porque isso significa que países que não são, que não têm alta renda, devem focar nessas que custam pouco e têm uma efetividade grande. Então, aqui no caso do consumo de sódio, a gente tem que menos de $100 internacionais poderiam ser investidos, né, para a gente evitar aí vários deles aí nos países de baixa e média renda. E é super importante. E aqui ele lista, né, esse documento lista ações para que a gente alcance essa redução do consumo de sódio. Então, reformulação de alimentos, que a gente vai falar um pouco agora, o estabelecimento desses ambientes que ajudem as pessoas a terem escolhas alimentares saudáveis, as campanhas de comunicação e de alteração do comportamento, e também a implementação da rotulagem frontal. Agora que a gente sabe o que está recomendado, vamos ver como que a gente pode avançar aqui no Brasil essa agenda. Então, vou começar dando um panorama de onde o Brasil está em comparação com os outros países, né? A OMS também lançou esse relatório aí da redução do consumo de sódio do ponto de vista global e estabeleceu alguns critérios para determinar se um país estava melhor ou pior e deu uma nota aí de 1 a 4, dependendo da situação. Na minha opinião, eu achei que eles foram muito bondosos, muito generosos na construção desses critérios, porque quem olha assim vê o Brasil verdinho, mas a gente viu que a situação está difícil, né, do consumo. Então, que em comparação com outros, parece estar melhor. Mas é um documento importante porque mostra como o Brasil está, e eu vou mostrar para vocês que nós temos uma agenda, mas tem muito espaço ainda para ter um avanço dela, né? E assim como eu falei, a atualização aí da expectativa da OMS, e ao invés de agora tinha, né, sido 2025, essa redução de 30%, agora está para 2030. Tomara, quando a gente chega em 2030, essa meta tenha sido alcançada. Ou a gente entra naquela história de alcançamos a meta, vamos dobrar a meta, que seria ótimo também. Então vamos lá. Falando um pouco de reformulação de produtos, né? O Brasil, eu não vou trazer o histórico, senão a gente teria mais 40 minutos de conversa aqui, dos acordos voluntários que o Ministério da Saúde, né, assinou junto com a ABIA, né, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, para que haja redução do teor de sódio em produtos embalados. Quais são esses produtos? Tem uma lista lá, e tem um cronograma, que está desde 2011 em execução. Então, a perspectiva é que a indústria consiga ter tecnologia suficiente para reduzir esse teor, ao mesmo tempo que os consumidores ainda estejam comprando esses produtos, né? Por isso que é um acordo voluntário. É um win-win para todo mundo, né? Só que a gente tem diversas publicações que apontam espaços que poderiam estar sendo melhorados se a gente tivesse uma outra política envolvida nessa forma de acordo. Então, eu trouxe um exemplo aqui, o mais recente, que é lá do grupo também do Nupens, que analisou aí vários alimentos, foram coletadas fotos de embalagem de alimentos processados e ultra em São Paulo e Salvador, se eu não me engano, eram 5 redes de supermercado, um estudo bem grande, e eles utilizaram o protocolo do Informas, né, que é um outro grupo de pesquisa também que trabalha com esse front, e para fazer análise dos resultados, eles consideraram 32 categorias de alimentos que estavam dentro desses acordos, né, até 2016, que é quando foi publicado o estudo,
totalizando 1.553 produtos. Então, eles analisaram a rotulagem desses 1.553 produtos e dividiram de acordo com as categorias. E daí eles olharam a conformidade com o acordo voluntário, então até 2016, se a partir da rotulagem, se aquele produto estava dentro do acordo, e também comparou com o modelo de perfil nutricional da OPAS. Também não vou entrar em detalhes, mas é um documento que se tornou referência aí para determinação de critérios para rotulagem frontal, se recebe advertência, se não recebe. Então, é um documento muito importante que traz uma restrição muito mais interessante do ponto de vista de interesse coletivo. Então, tem a margem para aquele produto estar dentro do critério da OPAS é muito menor do que aquela preconizada pelo acordo voluntário. É difícil explicar assim as tabelas, mas basicamente é isso. Uma coisa é o acordo voluntário, que tem uma margem boa para a indústria trabalhar, versus o que é preconizado pela OPAS. E a literatura mostra. Então, 77% desses produtos, 78%, né, por cento dos produtos já estavam adequados, segundo o acordo. Ótimo. Só que na hora que a gente olha um modelo mais restritivo, esse 78 virou 36, né? Que é essa restrição de 1 miligrama de sódio por quilocaloria do produto. E uma outra forma que eles analisaram foi ver se os critérios conversavam. Se a gente tem evidência de ser, né, de representar um interesse coletivo e o outro seja um pouco mais permissível, qual que é a concordância na hora de classificar se está dentro ou fora? E a gente viu que essa concordância aqui pelo capa de Cohen foi bem fraca, 0,2, aproximadamente. Então, a conclusão nesse estudo é que o acordo voluntário da redução de sódio ele é bem limitado atualmente em relação à abrangência, então, o número de categorias que poderiam estar dentro do acordo e ao rigor das metas estabelecidas. Então, o avanço aqui que a gente pode pensar, né? Como eu disse, aqui está o documento do modelo de perfil da Organização Pan-Americana da Saúde, documento super importante para quem trabalha na área. A gente tem outro documento também lançado pela Organização Mundial da Saúde, que valeria para todos os países, né? É um modelo bem mais flexível, porque pensando que valeria para todo mundo, mas já é um avanço. A gente tem, né, um documento da OMS que reforça a necessidade dessas reformulações, né, dessa redução mesmo. A gente tem as metas regionais para redução do consumo de sódio, e a gente tem também um documento do Policy Brief, que eu recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a situação aqui no Brasil. Então, oportunidades, 2 pontos. Nós temos que, na minha opinião, né, alterar esse caráter voluntário, tornar essa redução um caráter mandatório, virar política mesmo, com punições, caso não alcance, né, as metas mais restritivas, de preferência aquelas preconizadas pela OPAS, que tem por trás interesses coletivos em saúde, o monitoramento do cumprimento dessas regras, e também, no mundo ideal, a gente teria uma regulação da publicidade desses alimentos, de acordo com, agora, né, que a gente tem rotulagem frontal, com o selo ou não, né, de ter advertência ou não naquele produto. Se ele tem advertência, não vai ter animalzinho na frente da embalagem. Aqui eu até coloquei o exemplo do cornflakes aqui, que é bem famosa essa foto, né, do antes e depois dos países que implementaram isso, se não me engano, o Chile, com certeza, mas se não me engano, o México também. Então, não tinha selos, podia ter uma estratégia de publicidade para crianças, no caso, né? Colocou o selo, não tem mais, né? Então, são algumas possibilidades que a gente poderia estar avançando aí para tornar a escolha saudável mais fácil. A outra frente que eu queria conversar com vocês é pensar nessa alimentação coletiva, principalmente no ambiente alimentar institucional. Então, aqui eu trago o exemplo de um estudo que buscou entender como que funciona, qual que era a quantidade de sódio na refeição oferecida para crianças. Então, foi numa escola pública, que tinham alunos do ensino fundamental e ensino médio, na zona da Mata, em Minas Gerais. Então, as refeições eram preparadas lá na escola por 2 funcionárias,
E eles colheram amostras ao longo de 10 dias, nos 2 turnos da escola, então uma turma de manhã, uma turma tarde e noite, na sua tarde, né? E coletaram a amostra e analisaram cada amostra em triplicata e fizeram teor de sódio através dessa técnica de fotometria de chama. Então, foi bem na composição mesmo, não tem nem como... foi uma metodologia bem rigorosa, né? Então, quando a gente olha aqui o gráfico que tem na publicação, a gente vê que a recomendação do PNAE, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, é de até 400 miligramas por refeição, em todos os dias, tanto na turma da manhã, esse cinza mais clarinho, quanto na turma da tarde, estava acima da recomendação, dos 10 dias. Né? Então, chega aqui na proporção de 202%, 267% acima. Então, é muita coisa. E lembrando que a gente está falando de uma escola, né, um exemplo de uma publicação, mas que precisa reforçar, né, o papel fundamental que esse espaço tem, né, o espaço da alimentação institucional, no preparo dessas refeições, na alimentação escolar, e no papel tanto das manipuladoras, nesse caso, quanto do nutricionista presente no local. Trago um outro exemplo aqui, agora num hospital público, em Natal, no Rio Grande do Norte, que eles buscaram entender qual era o uso de sal de cozinha na hora do almoço. Então, eles pesaram um recipiente, seria o recipiente que guardaria ali o sal para a refeição do almoço, que era para usar esse, até coloquei, que eles colocaram uma tarja nesse pote, nesse recipiente, que era para usar aquele para o almoço, e um outro, né, aí sim podia ser usado para qualquer outro momento, né, para qualquer outra refeição. Mas aquele, então eles pesaram ele antes de iniciar o preparo, e depois, ao final na hora que as refeições já estavam montadas, já estavam finalizados o preparo. E aí eles fizeram esse cálculo, porque o número de refeições no dia era 750, então dá para calcular per capita, né? Quanto de sal, isso é aproximado, né? Mas quanto mais ou menos cada prato teria ali de sódio, né? Ou no caso de sal, que é a variável que eles trabalharam, né? Sal de cozinha. E aqui o que a gente tem? Tem uma média na refeição. É isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Na refeição do almoço, 3 gramas de sal. Né? Sendo que a gente, num dia, seria até 5. Então, já é bem alto esse valor. E apenas 45% desses dias... e esse acompanhamento foi durante 31 dias nesse hospital, né? Colhendo essas amostras toda vez no preparo do almoço. Então, 45% dos dias apresentaram valores abaixo do recomendado. Ainda assim, bem difícil, né? Pensando que é uma população que está num hospital e a gente busca a melhoria e a recuperação desses pacientes. Então, a importância desses espaços na melhoria das condições de saúde no país. Eu trago aqui também, pensando um pouco de como a gente poderia lidar com essa situação, o uso de substitutos de sal, com menor quantidade de sódio. A OMS coloca aí na sigla LSSS, e esse documento é super recente, foi lançado esse ano, né, foi publicado esse ano, e ele coloca como uma recomendação condicional, porque tem toda uma lógica ali de robustez, de evidência, mas eu acho que é uma boa saída, já que a gente vai usar um sal, ele pode ser uma mistura de, por exemplo, cloridrato de potássio com cloridrato de sódio, né? Então, cloreto de sódio, estou pensando em outras formulações, mas cloreto de sódio com cloreto de potássio, por exemplo. Então, é uma boa alternativa, por que não? E aí eles fizeram toda uma publicidade esse ano para promover esse tema, que é o que, aliás, estava sendo preconizado aí na semana do Salt Awareness Week, que passou também. Então, interessante, né, a gente pensar também na utilização dessas alternativas. Então, oportunidades de avanço que eu enxergo aqui, com certeza, voltar para o guia alimentar para a população brasileira, adulta e para menores de 2 anos, fazer com que as refeições tenham como base os alimentos do grupo 1, né, minimamente processados, in naturas, o treinamento de manipuladores de alimentos,
principalmente pensando nas refeições coletivas. Aqui eu coloco um exemplo de um guia de boas práticas da Anvisa, né, para a produção do pão francês, né, pão de sal, e tem uma tabelinha de quanto de farinha para quanto de sal, e a gente sabe a importância de ter esses fichamentos, essas receitas, essa ficha técnica bem produzida, pensando também no interesse coletivo. O uso desses substitutos de sal, de sal comum, né, com menor teor de sódio, e o acompanhamento também da aceitação dos comensais, das pessoas que estão se alimentando naqueles espaços, principalmente os espaços institucionais. A gente precisa manter esse interesse coletivo como o mais importante, né? E aí eu também trago aqui rapidamente uma figura que eu desenvolvi para um artigo que eu submeti agora, que a gente fez uma revisão de escopo dos estudos que trataram de conhecimentos, atitudes e comportamentos de sódio aqui nas Américas, e que eu queria que vocês observassem a proporção, né? Então, o número de estudos foi 32, só que vários estudos têm mais de um país envolvido, então vocês vão ver que a conta não fecha aqui, mas é por isso, né? Tem mais estudos, tem mais países participantes do que número de estudos, mas a gente vê uma concentração de produção nas Américas do Norte, né? Na América do Norte, então, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a gente precisa de voltar o olhar para a nossa região, para a América Latina, para a gente entender esses fatores que também influenciam nessa situação do consumo excessivo. Aí eu trago também um resultado aqui de um estudo lá na Colômbia, né, que apesar dos pesares, um país vizinho nosso, a gente viu que nesse estudo liderado pela Leslie, né, que é uma referência também na área, mostrou que produtos que recebiam a advertência, né, na rotulagem frontal, foram selecionados como os que mais eram desencorajados para o seu consumo. Então, de fato, a rotulagem frontal parece ser uma estratégia que ajuda muito as pessoas a saberem se aquele produto faz parte ou não faz parte de uma alimentação saudável. Então, trago aqui também uma imagem bem simbólica, né, de todos os avanços que a gente teve aqui na região das Américas. Salvo exceções, a gente vê que as advertências no formato de octógonos são as que mais prevaleceram, porque, de fato, são as que tiveram evidências que mais funcionaram para fazer essa comunicação. A gente tem algumas exceções, como o Canadá, que serviu de inspiração para o nosso aqui, que é o que está vigente no Brasil, mas o importante é que a pauta está avançando. Então, espaços de avanços para a gente conseguir melhorar ainda mais, pensando aqui no Brasil. Então, eu trago como monitoramento, né, voltando à ideia do monitoramento, importante ter mais e mais estudos com a amostra representativa Brasil, com o sódio urinário, que é o padrão ouro, não somente a urina spot, como a PNS, né, que eu comentei, mas aquela urina 24 horas, dá muito trabalho, é muito caro, mas é a evidência mais robusta para a gente conseguir fazer uma estimativa fidedigna, né, do consumo real. A gente precisa também monitorar aqueles construtos que eu comentei, né, que tem essa sigla no inglês, que é mais utilizada por pesquisadores na área, conhecimentos, atitudes e comportamentos. A gente precisa de campanhas de conscientização, que eu acho que o dia de hoje também faz parte desse processo, e tornando vocês também atores dessa mudança. O aconselhamento para quem trabalha na clínica, né, a pauta da nutrição não é restritiva do nutricionista, é importante ter a comunicação das regras que o guia apresenta para, desde o agente comunitário de saúde até o próprio nutricionista, todo mundo faz parte dessa revolução, e, obviamente, a rotulagem frontal no formato que tem mais evidências que funciona, que é o formato dos octógonos. Aí, como documentos aqui, que eu recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar no tema. Primeiro, a gente tem o mapa das iniciativas aqui da região das Américas, foi liderado por uma pesquisadora chamada Nadia Flexner. Eu tive o prazer de conhecer lá no meu período no Canadá. É muito interessante esse documento, ele é um pouco mais antiguinho, mas ele vale ainda, porque, infelizmente, a situação não mudou tanto, mas ele dá um panorama regional bem interessante. E tem 2 produtos de um outro projeto que eu participei, que foi financiado pelo IDRC lá no Canadá, que resultou num policy brief que fala desse desafio
que é tratado o tema aqui na região das Américas, né, principalmente na América Latina, onde eu falei que tem todo esse significado por trás, na hora que a gente faz a comida para alguém, ou na hora que a gente recebe uma refeição feita por alguém que a gente ama. E também, pensando em estratégias de comunicação em massa, o marketing social, que é uma área de conhecimento bem relevante para o tema, parece ser uma solução muito interessante, e nesse projeto a gente chegou numa proposta que poderia ser utilizada por todos os países da América Latina, contando também com evidências do Brasil, que foi liderado aqui também pelo grupo que eu participei. Então, é uma leitura bem interessante para quem quiser se aprofundar no tema. Aí, só para finalizar, eu não participo diretamente com o Nutrinet, mas acho que a função minha também, como ex-participante, né, na época do doutorado do NUPENS, fala da relevância da evidência mais robusta que a gente tem na epidemiologia, que são estudos de coorte. Então, para quem não conhece o Nutrinet, é esse estudo que busca acompanhar a vida dos brasileiros, né? É super tranquilo participar, via digital, então só escanear o QR Code. Se você não faz parte ainda, eu recomendo. Você recebe questionários para preencher, mas na parte de alimentação você também recebe feedback quando você termina de preencher. Aí você sabe quanto mais ou menos se você consome de alimentos ultraprocessados, de processados. É bem interessante. Então, recomendo aí a participação. E agradeço pelo tempo de vocês e estou à disposição para tirar dúvidas. Tá bom? Muito obrigada. Alicia, muito obrigada, a palestra foi excelente, a gente quer te agradecer, né, em nome da associação, apresentação clara, informativa, muito relevante sobre os impactos do consumo do sódio na saúde, né, certamente trouxe reflexões a todos importantes, né, quando a gente viu a listinha ali um aluno meu até brincou, essa lista parece a minha lista de supermercado, a gente fica um pouco preocupada, né, mas é super interessante, assim, muito obrigada, tá? Eu vou dar prioridade para os alunos e para os profissionais, né, que tiverem interesse em fazer perguntas agora, vocês podem levantar a mão para a gente dar continuidade. Já tem uma pergunta no chat, quem quiser também fazer. O Pedro Martins gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com o trabalho que fazemos no Rede Jovem, que também é divulgação científica para a conscientização da população acerca de nossos hábitos. Você já teve alguma experiência ou parceria com ações de divulgação científica? Você enxerga esse tipo de ação como promissora, falando especificamente do consumo de sódio? Tá mudo. Opa. Bom, obrigada pela pergunta. Eu particularmente não tenho diretamente, eu faço parte, por exemplo, do Colanza, que também busca, né, divulgar as informações científicas de uma maneira mais com menos cientifiquez possível para a população e só, assim, então não tenho tanta familiaridade, mas com certeza eu vejo como uma ação promissora. Eu acho que o trabalho de vocês, eu olhei a página do Instagram, achei super legal. Realmente, eu acho que não tem saída além do trabalho de formiguinha, sabe? Eu trago aqui a ideia da política nacional, porque precisa ter essa agenda sendo pautada, precisa ter investimento, financiamento, mas a intervenção individual, a mudança do comportamento individualmente também passa pela exposição da informação, pela exposição de estratégias. Então, eu acho que assim, o trabalho coletivo mesmo. É isso que vai mudar não só o sódio, mas como outros nutrientes críticos, ou como outras pautas, né? Até mesmo a pauta das vacinas, né, que teve aí a sua destruição nos últimos anos, e aí você vê um movimento de resistência e de divulgação científica, e esse trabalho de desmistificar fake news. Então, eu acho que, assim, tem a ver e não tem a ver, mas eu acho que passa por tudo, assim, por tudo isso. É um trabalho coletivo mesmo. Perfeito. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Grazi, tem uma, antes da Grazi, eu vou fazer a pergunta que está no chat, Grazi.
Considerando o papel da atenção primária na prevenção de doenças, como você enxerga a atuação dos profissionais no cuidado do enfrentamento do alto consumo de sódio pela população? É um papel central. Sim. Eu nem trouxe esses dados, mas a gente viu lá naquela revisão do escopo que, não dados brasileiros, mas pensando na região, existem perguntas, né, nesses questionários que é se a pessoa já recebeu alguma recomendação de prestar atenção no consumo de sal, ou se já ouviu falar sobre isso, e aí eu lembro que a proporção era 30%, assim, era muito baixa, diante desse problemão que eu mostrei para vocês, uma parte só, né, aquilo que eu joguei mais importante, mas é uma situação bem complicada e precisa ter a participação de todos os níveis da atenção e principalmente a atenção primária, né? Porque a gente quer prevenir, né? A gente quer facilitar, a gente quer aumentar a qualidade de vida das pessoas e passa pelo uso moderado dos ingredientes culinários, incluindo o sal de cozinha, e isso vai acabar reduzindo o consumo de sódio. Então, eu acho que primeiro a pauta do sódio não tem, vamos chamar assim, não tem a publicidade do açúcar, né? Acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer com isso, né? Então, entender as fontes, como eu falei para vocês, entender estratégias para redução, entender que as pessoas não sabem que elas estão consumindo esse sódio. Eu acho que isso é o mais cruel. As pessoas, elas consomem acima da recomendação, muito acima, e não sabem que estão consumindo, e não sabem de onde vem. Então, à medida que a gente vai divulgando essa informação, e ela vai se tornando, acho que a gente está naquele, né, se a gente pensar nas etapas de mudança de comportamento, a gente está no awareness ainda, a gente está mostrando o problema, a gente está dizendo onde está o problema, né? E por que é um problema. Então, eu acho que isso tudo passa pela atenção primária, assim vai, mas a atenção primária realmente é uma estrelinha, né? Se a gente conseguir tornar essa questão mais presente na atuação dos profissionais de saúde nesse nível de atenção, eu acho que a gente vai resolver boa parte do problema. Perfeito. Grazi, pode, por favor. O meu era mais um comentário também. Eu ia falar isso que a Alicia acabou de dizer. Assim, as pessoas não têm ideia que o tabletezinho e que aquele sal pronto que compra no mercado, né, que já vem lá com alho, com tempero, que aquilo é puro sódio, assim. Né? Então, eu vou dar um exemplo caseiro, assim. Eu tenho a mãe de uma amiga que fala assim: eu não ponho nenhum sal na comida, mas ela só cozinha com tablete. Então, ela põe muito sal na comida e não sabe, né? Então, é realmente cruel, assim, Alice. As pessoas não sabem onde está o sódio e nem sabem o que é o sódio, né? Outro exemplo cruel é que tem algumas pessoas deixando de consumir o sal de cozinha e comprando sal para alimentação de animal porque acham que tem menos sódio. E é um sal impuro, né? Um sal que não é próprio para o consumo humano. Então tem muita gente, gente, isso não é da cabeça das pessoas. Tem médico no TikTok ensinando a consumir essas coisas. E aí põe o título de doutor, né? Isso gera uma confiança nas pessoas, né? Que é indevida, assim, né? Eu acho que falta muita educação para a nossa população mesmo, Alice. Assim. E o trabalho nas escolas, assim, eu acho que é um trabalho importante de ser feito. Assim. Então, era mais um comentário mesmo. Dá parabéns para você, Alice, pela sua palestra, foi brilhante, assim, esclareceu muitas coisas. Eu não trabalho diretamente com sódio, com consumo, mas trabalho com doenças cardiovasculares, então você me ajudou, assim, em modelos experimentais, claro. Você me ajudou, esclareceu muita coisa, assim, para mim. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento. Gina, obrigada de novo. E só, acho que um comentário em cima do seu comentário, eu acho muito perverso o jeito que a indústria coloca o nome nesses tabletes de meu arroz, meu feijão, meu qualquer coisa, sabe? É um apropriamento de um patrimônio nacional
é muito perverso, porque você, além de estar, na minha visão, adoecendo as pessoas, você ainda está dizendo que ela não sabe fazer um prato tradicional da nossa alimentação. Então, você precisa da ajuda dela para temperar alguma coisa, para dar um sabor, né? Sendo que a gente tem aí, né, o papel das mulheres no Brasil, na liderança das famílias e também dos cuidados, né? Que inclui a alimentação. Então, isso, e também comentar aqui o que o pessoal está falando no chat do sal do Himalaia, sal rosa, né? É muito triste, porque é isso, né? Um sal diferente, ganha toda uma publicidade, e assim, a evidência mostra que sal é sal, sabe? Tirando esses que, né, como a própria OMS recomendou, desses substitutos, que tem essa mistura com cloreto de potássio, que realmente vai ter um teor menor, é um trabalho de alteração de paladar que vai demandar tempo, vai demandar esforço, mas que a maneira que se tem para reduzir é reduzir a quantidade, não é trocar o tipo de sal, sabe? Sal marinho, sal do Himalaia, sal... E também, acho que eu não falei isso na apresentação, mas o sal ele é um importante veículo aí para a gente garantir o aporte de iodo na população, né? Que tem essa política pública e isso tem que ser pensado quando a gente fala de redução de sal, mas é que a gente está no momento histórico, né, da alimentação que nós temos no Brasil, que isso não é mais, assim, não seria o ganho da gente reduzir a quantidade de sal é muito maior do que pensar que as pessoas vão ter algum problema e isso vai ser caso a caso. Né? Então, são vários fatores que têm que ser considerados, mas sal é sal, vai reduzir, tem que saber como identificar onde é que está. Isso. Joaci, por favor. Primeiramente, muito obrigado, professora, pela boa aula. Isso me lembrou um pouquinho também uma coisa que eu vi na graduação, da relação da alimentação, do ato de comer. Ele não ser só a parte fisiológica, tem também a questão do contato com outras pessoas. Aí, puxando para a parte do DORD, tem um contato entre crianças. Eu lembro que eu levava, minha mãe preparava para mim comida como alguma fruta, levava um leite numa garrafinha para eu comer como lanche. Mas aí pensando num ambiente que as crianças se importassem com o que elas comem, porque o amiguinho está comendo também, um exemplo, o amiguinho está comendo um salgadinho, todos os amiguinhos estão comendo um salgadinho, tem muito sal. Aí ela poderia se sentir excluída por conta da alimentação. E por conta disso também um ato de alimentar que seria bom para a saúde dela poderia estar fazendo com que ela se sentisse excluída, enquanto um ato que estaria prejudicando a saúde dela tanto agora quanto no futuro poderia estar fazendo ela se sentir mais incluída. E tipo bate nessa questão também. A alimentação também não é só o ato de comer fisiológico, mas também tem essas minúcias que acabam deixando a coisa mais complicada. Aí imagine, uma criança, por conta da necessidade de ter maior interação com os amiguinhos, ela também se prejudicar por conta disso. Porque, querendo ou não, antigamente a gente tinha muito essa propaganda pesada de ter uma propaganda infantil para fazer as crianças forçarem os pais a comprarem aquele produto. E, tipo, é uma teia bem problemática. Com certeza, Joaci. Obrigada pela história, né, e por essa conexão. Eu juro que eu tentei fazer conexão com o conteúdo de vocês ao longo, assim, e assim, acho que 2 pontos. O primeiro, eu volto naquilo que eu já comentei, a importância desses espaços da alimentação institucional, né? Ali você tem políticas de compra de alimentos, a forma que esse recurso vai ser alocado, e você ter um valor máximo, que é o que a gente tem hoje, para gasto em ultraprocessado, na alimentação escolar, na alimentação do ambiente hospitalar, que isso é um outro capítulo, né? Como que tem ultraprocessado no lugar onde as pessoas estão se recuperando, né? Então, isso é muito complicado, e pensando nesse peer pressure, né, entre as crianças, por isso que a política da rotulagem frontal e a partir da advertência, você ter restrições de publicidade, você ter restrição de onde esse alimento pode ser comercializado. Então, esse alimento não vai ter dentro da escola e não vai ter nem
perto da escola, vai ter um raio que vai determinar que aquele elemento não vai chegar. A relevância de enxergar isso, não como retirando o poder da escolha individual, do que as pessoas vão ou não vão comer, mas é da oportunidade dela conseguir fazer uma escolha saudável mais facilmente, né? E isso, infelizmente, né, como a professora Rosiane falou, eu tive um período no Canadá, na Inglaterra, e a gente pensa, um país desenvolvido, era muito difícil, né, encontrar uma comida, assim, de verdade, uma fruta, sabe, algo mais fácil, mesmo que você tivesse um dinheiro para gastar mais, a dificuldade de acesso é incrível, assim. Então, para você ver que na América Latina nós somos resistência, na medida que a gente defende o nosso prato, a nossa alimentação, nossos hábitos, e aquilo que a gente vai chamar de comida do dia a dia, né? Então, é muito interessante a sua fala. Obrigada. Excelente. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer um comentário para a professora Alice? Bom, Alice, acho que por enquanto não. Eu gostei muito da fala do Joaci, porque a gente sempre fica querendo puxar um pouquinho para a gente mesmo. A gente pensa já no impacto que isso vai ter desse consumo excessivo entre crianças e adolescentes, no impacto no futuro, entre gestantes e lactantes também, né? Tudo que isso vai impactar no futuro, né? Então, acho super importante, realmente, a gente tem um foco muito grande no açúcar e o sódio fica um pouquinho, assim, escondido, um pouquinho, para não falar muito, né? Mas a gente precisa olhar de verdade para isso. Então, acho super relevante, assim, abriu um mundo na nossa cabeça, com certeza. A sua fala hoje foi super importante. Muitíssimo obrigada, foi um prazer, Alice, ter você. Espero que você também continue assistindo aí os nossos webinários, acompanhando as nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, de novo, obrigada pelo convite. Espero ter contribuído um pouco para a discussão de vocês e permaneço à disposição para qualquer questão, né, que vier aí depois das reflexões. E obrigada pelo espaço de falar, como eu falei, precisamos divulgar e precisamos de atores de mudança, e vocês com certeza representam individualmente e enquanto associação. Muito obrigada. Muito